Graças a paz, igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, amém? Amado, hoje é um dia muito importante para o nosso Brasil, né? 200 anos, comemorado hoje, dia 7 de setembro. No ano de 1822, ali no Lago do Ipiranga, à margem do lado do Ipiranga, houve uma briga ali, uma luta ferrenha entre os portugueses e os brasileiros daquela época ali. E os brasileiros lutaram, pelejaram para que o Brasil se tornasse independente. E hoje somos uma nação independente, amém? Mas não é 100%. Quero dizer para você que o Brasil não é uma nação independente 100%. Se comemora hoje essa data, que o Brasil está celebrando 200 anos da independência, né, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio do Ipiranga, Pedro Alcântara, chamado Dom Pedro I, deu o grito de liberdade ali. Mas nosso Brasil não é, amados, 100% independente. Porque vocês sabem, quem conhece geopolítica, economia, sabe que os países de fora, as grandes nações, eles cobiçam a nossa riqueza e eles impedem a nossa nação de prosperar. Se vocês forem ver, a Europa impede que o Brasil faça um grande tratado com o Mercosul, com a União Europeia, para vender os seus produtos, mas eles embargam, porque eles querem que o Brasil venha proteger a floresta, para que o Brasil não venha usufruir da sua riqueza que nós temos, e por isso eles não deixam que o Brasil desenvolva, mas o Brasil vai desenvolver, o Brasil vai prosperar, igreja. Vai cair por terra toda essa obra de Satanás que esses países usam contra nós. E nós, como já somos uma grande nação, pela extensão territorial, o Brasil tem uma extensão territorial de 8.516.000 quilômetros quadrados. É uma grande nação. Temos 5.570 municípios, 26 estados e um Distrito Federal, né? Temos uma população de quase 212 milhões de brasileiros. Esse é o Brasil, amados. Essa é a nossa nação que nós vivemos. Amém? Mas, saindo do Brasil, vamos para o campo espiritual agora, que é a palavra de Deus. Amém? Queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2 em diante. Vamos discorrer algum versículo, né? Porque o culto vai ser rápido. Eu não vou me estender. Mas vamos aprender muita coisa aqui nesse texto. Amém? Aqui fala desse texto, fala da oração em Daniel. Vou ler desde do versículo 1. Diz assim, Daniel capítulo 9. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governador do reino da Babilônia. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Repita comigo, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, jejum, em pano de saco, e encoberto com cinza. Vamos repetir esse texto aqui. Versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Versículo 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem ao teu mandamento. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nós afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em nome dos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo. Versículo 7. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém, e de todo Israel, tanto que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Versículo 8. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados,
estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Repita comigo, versículo 9. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Amém. Apesar de termos sido rebeldes, não demos ouvidos, Senhor, ao nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio do teu servo, os profetas. Versículo 11. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas nas leis de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra nossos governantes, trazendo grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu. E ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor. Vamos repetir comigo esse texto. E ainda assim, não temos buscado o favor do Senhor, nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a sua verdade. Versículo 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz. E ainda assim nós não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus, que tiraste todo o povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti o nome que permanecerá até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados que fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Versículo, eu acho que é 17, se não estou enganado, está apagado aqui. Ouve-nos, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, e abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus. Não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto aqui, amado, ele traz a história de Daniel, numa oração feita pela sua nação em Jerusalém. Ele estava ali na Babilônia, né? Ele foi exilado com o povo de Deus, na época do rei Nabucodonosor, e esteve preso ali durante o período que Deus tinha determinado. Durante 70 anos, o povo judeu ia ficar escravo ali naquele lugar. Ia padecer, enfim, sofrer alguns agravos por causa dos seus pecados. Quando o povo erra, mano, quando nós, povo de Deus, erramos, Deus ele nos trata. Geralmente, ele leva nós como escravos. Ele não vai tirar. Eu acho meio difícil hoje Deus fazer do povo brasileiro ser escravo de uma outra nação. É impossível isso. Porque nós não somos um povo como Israel, amado, um povo escolhido, ali onde o povo que aprendeu as leis de Deus, aprendeu os mandamentos, andaram nos mandamentos de Deus. Nós ainda estamos aprendendo, amém? Nós estamos ainda conhecendo os mandamentos de Deus. Como eu falei anteriormente, o Brasil tem quase 212 milhões de habitantes. Eu acho que 70% do povo conhece a palavra de Deus. Mas tem uns que dizem que conhecem e são cristãos que estão fora da igreja. São crentes, como é que as pessoas chamam? Crentes, não, é mais ou menos desgarrado, é mais ou menos isso aí, mas eu me esqueci a palavra agora. É uns crentes que não congregam na igreja, eles acham que já conhecem a palavra e ficam na sua casa. Então nós temos mais ou menos 70% que se dizem cristão, né? Segundo o IBGE aí. Mas não é isso, amado.
acho que deve chegar a uns 60% aproximadamente, cristão verdadeiro mesmo, que segue a Cristo. Mas que eu quero dizer para vocês que esse Daniel, esse rapaz aqui, esse homem, ao qual na sua geração, amado, ele era um homem, diga assim comigo, esse homem era um homem exemplar diante de Deus e fazia a sua diferença. Amém? Então ele conhecia a palavra de Deus. Como eu li anteriormente aqui, no versículo 2, compreendi pelas escrituras. Então ele não era um crente qualquer. Ele lia a palavra de Deus. Na época era a Torá, né? A lei de Moisés. Então ele estudava a palavra. Então Deus fez ele conhecer através do profeta Jeremias, que diz a Bíblia que Deus tinha levado o povo ao cativeiro para passar 70 anos, amado, prisioneiro da Babilônia. Só que, como eu falei anteriormente, esse homem foi diferente, amém? Ele fez a diferença na sua época. Ele era um homem usado por Deus para interpretar sonhos, diga assim, interpretar sonhos. E ele tinha esse dom que Deus deu para ele. E uma vez um rei chamado Beltesazar, eu acho que é Daniel capítulo 5, versículo 7, ele teve um sonho, ao qual apareceu uma mão na parede que começou a escrever umas letras lá, e estava escrito Mene, Mene, Tekel, Passim. Estava escrito isso na parede. E esse rei ficou angustiado com aquilo que estava escrito na parede. Ele chamou os astrólogos, os intérpretes, os feiticeiros daquela época para descobrir o que significava aquilo. E até então ninguém conseguia. Aí alguém se lembrou de Daniel, que ele interpretava sonhos. E esse rei, ele tinha feito uma promessa, dizendo assim, quem pudesse interpretar o sonho dele seria o terceiro mais importante no seu reino. E assim aconteceu com Daniel na sua época. E o profeta Daniel, igreja, presta atenção, ele vivia no cativeiro babilônico, embora estivesse numa posição aparentemente confortável, né? Ele era a terceira mais importante do reinado ali, né? Por causa de uma promessa do rei Beltesazar. Ele estava ali aparentemente confortável, mas ele não se afastava das coisas de Deus. Ele vivia conforme o mandamento. Amém? Então o rei tinha feito aquela promessa, e Daniel, ele foi o homem que se destacou durante esse período aí. Não só ele, tinha o Sadraque, Mesaque e Abednego, mas foi ele mais se destacou nesse período aí. Então ele esteve numa posição de destaque nesse império. Mas mesmo estando nessa posição, igreja, aprenda uma coisa: Deus pode levantar qualquer um de vocês aqui para ser importante nessa terra, amém? Mas mesmo assim, esse homem não se conformou. Diz a Bíblia que ele clamou a Deus por sua terra e seu povo, amém? Ele clamou a Deus por sua terra e seu povo. E acabamos de ler aqui, na oração de Daniel, que ele fez um clamor a Deus, igreja. Ele fez oração, ele fez súplica diante de Deus. E nós, igreja, temos que aprender o que está escrito aqui para nossas vidas. Olha só no versículo 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com oração, súplica e jejum, e pano de saco, e coberto de cinza. Aqui, amado, o povo judeu na época, quando Deus trazia juízo sobre a terra, eles se humilhavam, né? Era uma forma do povo buscar a Deus, a presença de Deus. Tinha que haver uma humilhação da parte do povo. Então, além da oração, do jejum, da súplica, o texto está dizendo aqui que ele se vestiu de pano de saco e se cobriu de cinza. Era uma forma do povo se humilhar diante de Deus. E Deus aceita humilhação, amém? Deus aceita humilhação. Então, nesse ato profético, pastor, eu deveria dizer que nós poderíamos fazer isso, né? Mas não se preparamos nesse aspecto assim. Mas a nossa humilhação também, amado, não é só na nossa vestimenta, no nosso trato com o nosso corpo, é o nosso coração, amém? É a humilhação sincera do nosso coração, reconhecer que nós pecamos contra Deus, que nós trazemos assolação contra o nosso país por causa dos nossos pecados, amém? Então temos que entender isso, que o nosso pecado, amado, traz desgraça sobre o povo, traz desgraça sobre a nação. E nós, reconhecendo a palavra de Deus, temos que se humilhar
perante a Deus. Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Amém? Capítulo 5, verso 6. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Amém? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para Deus exaltar a nossa nação, amado, nós temos que se humilhar. Amém? Nós, igreja, não estou dizendo só a comunidade cristã de Macapá, da Assembleia de Deus, as presbiterianas, as quadrangular, as batista, todos nós, igreja. Nós que é esse povo que Deus aceita a oração, a súplica, o jejum e a humilhação. Todos nós, igreja. Quando nós praticarmos isso aqui verdadeiramente, amados, mas hoje é coração, tá? Podemos fazer aqui um ato profético, como vamos fazer daqui a pouco. Deus aceita isso diante do seu trono, amado. E vem resposta para a nossa nação. Amém? Verso 4, que diz assim: ora, o Senhor meu Deus, eu confessei, Senhor Deus grande e temível, mantém a tua aliança de amor com aqueles que te amam e te obedecem ao teu mandamento. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Amém? Amado, aqui também nós temos que reconhecer que nós somos pecadores diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que não há ninguém que peque. Vamos abrir lá 2 Crônica, capítulo 7. Todos nós conhecemos esse texto. Como eu falei agora, eu disse que há ninguém que peque. Aí tem um texto ao qual o rei Salomão está fazendo uma oração de dedicação ao templo. Ele diz assim, ó: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficar irado com eles, e os entregar aos inimigos, este levarás prisioneiro para uma terra distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual forem deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti, devido de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltado para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construiu em honra ao teu nome, então do céu, lugar da tua santa habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Amém? Então, amado, nós devemos confessar o nosso pecado. Olha só o que Daniel conhecia esse texto aqui, amado, de 2 Crônica, capítulo 7, ao qual o rei Salomão estava falando quando Deus levasse o povo para um lugar distante, né, que tivesse pecado contra ele, e uma nação levasse ele prisionado no cativeiro, e naquele lugar onde ele estivesse, viesse buscar a Deus, orar a Deus, lembrar do templo e daquela cidade ao qual eles fazem parte, que é Jerusalém. Não estou falando de Jerusalém aqui. E Deus viesse ouvir a oração daquele servo que fizesse a oração, que Deus viesse perdoar os pecados deles. Aí vamos lá para o versículo 14, que diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus virei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 15: de hoje em diante os meus olhos serão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém, amado? Então nós, amado, como igreja, devemos reconhecer e confessar o nosso pecado diante de Deus. E Deus, Ele ouve, amado, como eu disse aqui no texto, versículo 15 e 16 desse texto de 2 Crônica, capítulo 7, que os ouvidos de Deus estariam atentos e os olhos dele também, olhando para aquele lugar, amado. Seja aqui a igreja, seja na sua casa, seja na rua, amado. Daniel estava lá na Babilônia, amado.
A Bíblia não diz aqui onde ele estava, se estava no lugar onde ele administrava como governo, ou na sua casa, ali na sua cama, não diz. Mas diz que ele fez oração naquele lugar. E Deus ouviu a oração de Daniel. Vamos ver essa verdade lá no versículo 23 de Daniel capítulo 9. Diz assim, ó: assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Aqui era um anjo falando com Daniel. Quando ele começou a orar, a interceder, a suplicar pela nação de Jerusalém, um anjo ouviu lá do céu, amado. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, que houve uma resposta que eu lhe trouxe. Imediatamente, irmão, Deus ouviu no céu a oração daquele homem. E nós, amado, como eu falei anteriormente, nós temos que ter uma vida diferente aqui nessa terra, como cristão, amado. Quando a gente olha, os céus se abrem em nosso favor, e Deus ouve a nossa oração e atende os nossos pedidos. Amém? Esse é o cristão que faz a diferença na nossa geração, amado. Como Daniel, que a Bíblia dizia para ele que ele tem o espírito dos deuses. Era assim que eles entendiam, o povo daquela época, né? Mas nós temos o Espírito Santo, amado, que só há um Deus, não há outros deuses. Amém? Então devemos confessar os nossos pecados, igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Daniel se humilhou ou não se humilhou? Sim ou não? Se humilhou. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, ele buscou ou não a face de Deus? Buscou, igreja. E se afastar do seu mau caminho, que era um homem temente a Deus, era um homem íntegro. E a Bíblia diz que do céu Deus fala: eu ouvirei. Do céu, igreja. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O que falta para Deus sarar o Brasil, igreja? É a igreja se posicionar, irmão. É a igreja se posicionar. Não é alguns, não. É todo mundo que entende a palavra de Deus. Se posicionar mesmo. Se humilhar. Se colocar diante da brecha, como diz lá Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Que Deus ia destruir ali a terra e ele não achou ninguém que pudesse achar ali para fechar as brechas e tapar o muro. Então nós devemos se levantar, igreja. Orar mesmo, interceder pela nossa nação. Não só pela nossa, tá? Jerusalém também. A Bíblia diz: felizes são aqueles que oram por Jerusalém. Devemos orar pela nação que Deus escolheu. Amém? No versículo 6, que diz assim: não demos ouvido aos mandamentos do Senhor. O povo, quando não dá ouvido ao mandamento de Deus, irmão, vem desgraça. Vem, vou dizer assim para o nosso lado da língua portuguesa, vem peia na vida do crente, da igreja, do povo, seja quem for. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando não damos atenção ao seu mandamento, irmão, achamos que somos crentes, nos posicionamos da maneira que a gente quer, fazemos o que nós queremos e tudo bem. Não, o princípio, regra, direção está aqui. Amém? Então nós como igreja temos que nos posicionar e ouvir o mandamento de Deus. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. É uma condição para nós, igreja. Deus não obriga ninguém a obedecer a Ele. Se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, me obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Quando o Brasil se colocar numa posição em ele ouvir a Deus e obedecer, nós vamos ser muito abençoados, igreja. Amém? Nós como nação, eu e você, na nossa vida particular é a mesma coisa, irmão. Na nossa vida individual, quando nós decidimos ouvir a Deus e obedecer, nós vamos comer o melhor dessa terra. Sim ou não? Sim, igreja. Olha para o nosso passado, o que nós tínhamos e olha o que nós temos hoje. Não estamos ou não comendo o melhor dessa terra? Comemos, igreja. Comemos. É uma verdade. Então nós não devemos deixar de ouvir o mandamento de Deus. Lembrei, os desigrejados. Desigrejados, essas pessoas que ficou um tempo na igreja, conhecem um pouco a palavra e sai da igreja por algum motivo e ele acha que conhece tudo. Aí não congrega. Aí está fora do aprisco, né? Ele não é a ovelha de Jesus. Felizmente. Versículo 7. Nós devemos
se arrepender pelos nossos pecados. Vou ler aqui. Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém e todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Amém? Então nós devemos se arrepender, igreja. Daniel estava se arrependendo ali na Babilônia pelo povo de Deus. Isso aqui se cumpriu. Deus disse que quando eles pecassem, Ele ia espalhar eles por várias nações. E tem vários povos de Deus espalhados pelas nações, amado. Estou dizendo o povo, como eu posso dizer assim, o povo judeu mesmo, de Jerusalém. A gente conhece que tem judeu aqui em Macapá, não tem? Tem judeu? Tem. Pessoal dali da Benoliel, pessoal da Alcolumbre, eles são judeus, eles têm a descendência de judeu. Então está aí como a palavra de Deus é verdadeira. Deus espalhou eles pela terra. Aí Daniel está dizendo aqui, Senhor, quando nós orarmos em tal lugar, em tal cidade, ou naquele lugar que o Senhor nos espalhou, ouve a nossa oração. Nós reconhecemos que temos pecado contra Ti, Deus. E quando nós nos arrependemos, amado, Deus, Ele, como é que eu posso dizer assim, que está fugindo a palavra, minha cabeça está mil aqui. Aquela sentença de Deus, aquele decreto que Ele traz sobre uma nação ou sobre um povo, Deus, Ele volta atrás, igreja. Ele volta atrás. Alguns, não são todos, tá? Deus, Ele volta atrás quando tem um decreto, principalmente de morte e destruição. Quando vem peste, vem espada, vem guerra, vem fome. Tem algumas nações, quando o povo se arrepende, o próprio Israel aqui, Deus, Ele voltou atrás, irmão, por grande amor ao seu povo. E nós não somos diferentes. Amém? Joel capítulo 2, para terminar aqui, Joel capítulo 2 e Lamentações capítulo 3. Joel capítulo 2, que diz assim, verso 12 ao 14: Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Busquem, rasgue o coração e não as vestes. Volte-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se. E ao passar, está aqui, vou ler para cá que está ruim, até o 14. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se ao passar e deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas do Senhor, amado. A Bíblia está dizendo, igreja, quando nós se arrependemos, Deus, Ele volta atrás e deixa de que aquela desgraça que Ele prometeu por causa do nosso pecado, Ele se arrepende, igreja. Ele não cumpre aquilo por causa do nosso arrependimento, mas um arrependimento genuíno, igreja, de coração. Lembra que eu li o texto 3 aqui? Rasgue o vosso coração. Não é as vestes, não. O povo rasgava as vestes na época. É o coração, amado, sincero, que você está arrependido diante de Deus. Amém? Deus perdoa nossas transgressões. Lamentações 3:22. Coloca aí, Ana. Muitas são as misericórdias do Senhor, pois, Lamentações 3:22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias não são inesgotáveis, ou seja, não tem fim. Muitas são as misericórdias de Deus, igreja. Muitas. Se Deus tratasse a gente como no passado, nós estaríamos em desgraça. Já devíamos estar, toda a maioria de nós, destruídos. Porque o nosso pecado da nossa nação não são pequenos aos olhos de Deus. Sim ou não? Sim. Se Deus olhar para o nosso Brasil, Ele olha como Sodoma e Gomorra. Esse cheiro do pecado do Brasil já está chegando no nariz de Deus já, irmão. Daqui a pouco Ele não vai suportar o fedor, que o pecado no nariz de Deus fede. É um cheiro insuportável. Se eu for fazer uma lista aqui dos nossos pecados, vocês vão ver que é uma verdade. Vou colocar só 10 aqui. Um dos principais, idolatria.
dos piores pecados que tem na terra diante do olho de Deus é a idolatria, adorar outros deuses. 2, derramar sangue inocente. Não é verdade? Quantas pessoas não derramaram sangue nessa terra? E a Bíblia diz que o sangue das pessoas derramado na terra é como uma maldição aos olhos de Deus. Sangue derramado na terra. 3, aborto. O Brasil não faz muito aborto, igreja? Faz. Se você for assistir jornal aí, há clínicas, como é o nome das clínicas que não tem legalização? Clandestina, misericórdia. Faz aborto 24 horas, mano. Se eu falei 3 aqui, eu vou falar mais 4. Roubo. A Bíblia diz que Deus odeia o roubo. Olha quantos roubos tem na nossa nação. Graças a Deus diminuiu, né? Amém? Não estou dizendo que não vai mais existir, mas diminuiu. 5, que eu poderia dizer aqui, outro pecado aqui. Esse também aqui. Prostituição, como o pastor está falando aqui. Que é o sexo, além de vender o corpo, é o sexo fora do casamento. Então tudo isso aos olhos de Deus, amado. As suas narinas, isso está... Deus está quase para não suportar mais diante dos nossos olhos. Mas, antes que cumpra a volta de Jesus, Deus já não vai destruir a terra, mano. Mas algumas nações vão sofrer. Olha o que está acontecendo na Europa. Eu estou acompanhando aí. Eu tenho um pastor, como eu falei, eu acompanho o que está acontecendo no mundo. A Europa, igreja, presta atenção, está passando por um caos. Vocês sabem da guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia, que é detentora de gás, os gás são tubo levado a maioria da Europa, e o presidente de lá, o Putin, fechou a torneira, irmão. E eles estão sem energia, e lá é muito frio. O que vai acontecer com aquele povo agora lá? A inflação da Inglaterra está mais de 10%, irmão. O negócio está feio ali na Europa, o próprio Estados Unidos também. Sabe por causa disso, irmão? No passado, a maioria daquele povo lá servia a Deus. Se afastaram de Deus. Na semana retrasada aqui, um evento de família, não foi, pastor? Eu vi que tinha um povo lá marchando, porque eles queriam que aquela sigla LGBTQI+, colocasse o Z. Zoologia. Eles queriam ter direito a sexo com animal. Os alemães. E o negócio está feio na Alemanha. Vocês estão vendo só? A Argentina vai passar fome, porque no passado era uma grande nação que servia a Deus. Olha como está a Argentina lá. O negócio está pegando também. Todos esses países, amado, que se voltam contra o mandamento de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Graças ao nosso Senhor Jesus, o nosso país se despertou, igreja. Graças ao nosso Senhor Jesus. Quantos crentes hoje, cristãos, realmente estão orando, estão jejuando, estão indignados pelo que está acontecendo com a nossa nação? Como Daniel, igreja. Estava lá na Babilônia e viu a nação dele, que viu um decreto de Deus sobre aquele povo, que ia passar pelo aperto durante 70 anos por causa da rebeldia e desobediência a Deus. E Deus não pôde voltar atrás, tinha que se cumprir aquilo, porque Israel precisa, não completou, precisa ser purificada do seu pecado até a volta de Jesus. E nós não, amado. Nós temos uma nação que Deus ama, essa nação brasileira, amado. Uma vez conversando com o Marcelo, ele falou que alguns profetas falaram, já fechei aqui, já concluí a minha palavra, que um homem de Deus revelou que ele olhava o Brasil na palma da mão de Deus, né, Marcelo? E que ele via daqui do Brasil, o mapa do Brasil, saiu o avivamento para as nações, amado. Mas sabe que Deus me faz lembrar? Que lá no livro de Apocalipse, eu não lembro a passagem, que a Bíblia diz que vários povos, várias línguas, várias nações estão diante de Deus, adorando Ele como o único Senhor. E o que me traz assim no meu coração é dizer que é do Brasil, amado, que vai trazer esse avivamento para os povos. Eu estou falando para vocês, vejam como está a Europa, aqui é a América Latina, amado. Presta atenção, assista o jornal.
Claro, jornais que realmente falam a verdade, nem todos estão falando isso. O mundo está em caos. O nosso Brasil não está. Apesar das dificuldades, dos dias difíceis, o nosso país não está assim. Preste atenção, igreja. Estados Unidos, depois que aquele homem assumiu lá, olha como está os Estados Unidos. Ainda vai ter guerra ainda, igreja. Eu não sou aqui profeta de guerra, isso é uma verdade. A Bíblia diz que haveria guerra até a volta de Jesus. E o mundo está se estreitando para isso. Vamos se posicionar como Daniel, amém? Fique de pé em nome de Jesus, uma salva de palmas ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém, aleluia.